E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 11 do curso de Equações Diferenciais, que vai ser sobre o método da variação dos parâmetros. Bom, esse método, ele é, digamos, o que a gente não conseguia fazer com o método dos coeficientes a determinar, a gente vai conseguir fazer com o método da variação dos parâmetros, com um preço. No método dos coeficientes a determinar, a gente tinha que fazer um chute das soluções, um chute bem basado das soluções, e a gente no fim acabava em resolver um sistema linear, de uma equação, duas, que seja. Então, essa é a vantagem, a gente não tem que fazer integrações no meio do processo, porque integrais podem ser bem difíceis de resolver. Só que a gente ficava limitado a as equações diferenciais ordinárias lineares de coeficientes constantes, ou seja, não podia ter funções de x, a gente ficava limitado, por exemplo, a nossa forma geral de segunda ordem é um y duas linhas, mais uma p de x y', mais uma q de x y igual a uma r de x. Com o coeficiente a determinar, P e Q deviam ser coeficientes constantes, deviam ser números reais, e o R de x só podia ser exponenciais, cossenos, senos e constantes, no caso particular, polinômios, etc. Se tivesse coisas como, por exemplo, um ln de x aqui, ou uma tangente de x, a gente já não pode usar o método dos coeficientes a determinar. Muito menos se tiver coeficientes variáveis aqui no meio, porque toda aquela ideia do polinômio característico se originava do fato desses coeficientes serem constantes. Quando isso não acontece, aquilo já não é mais válido. Okay? Então, vamos estudar agora como é que é esse método da variação dos parâmetros e como a gente usa ele para descobrir soluções particulares para equações desse tipo aqui. A ideia-chave disso é muito parecida com a ideia que a gente teve na aula de método de D'Alembert, que a gente obtinha uma outra solução para a equação diferencial baseada numa já conhecida. A ideia aqui vai ser quando a gente tem uma equação diferencial, a gente vai restringir para a segunda ordem aqui, para quando a gente tem uma equação diferencial ordinária linear, de segunda ordem, quando a gente sabe as duas soluções para a equação homogênea associada. Então, colocando isso aqui, a gente vai supor que a gente tem a nossa equação diferencial desse tipo aqui, q de xy igual a r de x, com tudo que tem direito, né? com os coeficientes contínuos no intervalo, para a solução ser única e tudo mais. A gente já estudou tudo isso na aula 7. E, muito importante, o coeficiente de y duas linhas tem que ser 1 agora. Por que a gente não fez essa restrição com coeficientes constantes? Porque aquele método lá, como ia ficar tudo constantes multiplicando ali no lado direito, a gente chutava as soluções baseado nisso, as constantes se absorviam ali no meio do processo e estava tudo ok. Aqui não. Aqui a gente vai ter que fazer integrais no meio disso aqui tudo e a gente vai deduzir o método com essa forma aqui, supondo 1 no y duas linhas, tá? Então, sempre que tiver uma equação desse tipo e vocês quiserem aplicar a variação dos parâmetros, sempre dividam tudo pelo coeficiente do y duas linhas e vejam os intervalos apropriados de continuidade e tudo mais. Então agora a gente vai supor conhecidas duas soluções, ou seja, as duas soluções da equação diferencial homogênea associada. Então, escrevendo isso, a gente tem que ter, além da nossa equação, y1 de x e y2 de x, soluções de quem? Da homogênea associada. Então, vou até deixar em outra cor aqui a solução dessa equação aqui, que é de x, y
zerando o nosso termo r de x. Então é isso. A gente tem que ter essas duas soluções. E qual vai ser a ideia? A gente quer achar a solução yp de x particular. Então a gente vai querer achar a yp, ou seja, a função que, se a gente aplica esse lado esquerdo em yp, vai nos dar r de x. A ideia vai ser supor que yp de x tem a seguinte forma. Yp de x é uma certa função de x, u, que multiplica y1 de x, ou seja, uma função multiplicando a primeira solução da homogênea associada, mais uma v de x que multiplica y2. Ou seja, o nosso chute, a nossa esperança é que, supondo uma função dessa forma aqui, a gente vai ter como obter u de x e v de x tais que isso aqui, esse lado esquerdo aplicado em yp, vai nos dar r de x. Isso faz sentido, porque se fossem constantes, a gente teria zero aqui, porque elas são soluções da homogênea associada. Então qualquer constante aqui vai ser tudo solução ainda, então seria zero. Mas quando a gente supõe funções de x, a gente tem esperança de que, se a gente multiplica isso e toma as derivadas, a gente tem como obter uma solução ajustando u e ajustando v, como a gente preferir. E por isso a gente chama u e v dos parâmetros, ou seja, u e v são os nossos parâmetros que a gente está querendo achar, que a gente está variando para achar a nossa solução particular. Então, como qualquer ideia que a gente teve até agora, se a gente quer que isso solucione essa equação, a gente vai substituir nela. Então, chamando essa equação de equação asterisco, a gente vai substituir a nossa yp de x em asterisco. Essa é a nossa ideia. Então, primeiro de tudo, a gente tem que calcular as derivadas. Como vai ficar isso? Bom, yp' omitindo o x agora para manter a clareza na notação, vai ser uma regra do produto duas vezes, né? Então, na primeira parcela da soma fica u' y1 mais u y', e na segunda parcela vai ficar v' y2 mais v y2'. Agora vem a parte crucial do método, que é a seguinte. Quando a gente tiver na segunda derivada, se a gente derivar tudo isso aqui, as derivadas em u, ou seja, u' e v', isso vai gerar derivadas de segunda ordem em v e em u. Isso vai ser bem difícil da gente se livrar depois. Então, a gente vai impor uma condição aqui. Reordenando esses termos de forma que as derivadas em u fiquem do lado esquerdo e as derivadas em v, na verdade, fiquem do lado esquerdo, a gente vai chegar nessa forma aqui e a gente vai exigir, ou seja, a gente está impondo isso, a gente quer que essa expressão aqui seja igual a zero. Essa é a nossa restrição. A gente está impondo isso. Então nada nos impede de fazer isso. Pode ser que não adiante, mas pode ser que adiante. A gente vai ver uma justificativa um pouco mais palpável disso depois. Mas então a gente quer que isso seja zero. Então eu vou dizer que essa aqui é a nossa primeira condição. Vou chamar de 1. Sendo isso zero, a gente tem que yp' é igual a u y' mais v
y2'. E agora a gente tem que calcular a segunda derivada para substituir na equação. Então, yp duas linhas vai ser isso aqui com regra do produto. Então, fica u', y', mais u, y duas linhas, mais v', y2', mais v, y2 duas linhas. Então a gente tem todos os nossos ingredientes para colocar na equação ali. Vamos substituir. Y duas linhas vai ser toda essa expressão aqui. Então, u', y', mais u, y duas linhas, mais v', y2', mais v, y2 duas linhas, mais p de x que multiplica y'. Então isso é u, y', mais v, y2', mais q de x, y. Então, mais q de x, quem é y, é u, y', mais v, y2. Então, mais v, y2. Vamos agrupar agora os termos em u, em v, e os termos ali que vão sobrar. Então, os termos em u são os seguintes. Bom, u multiplica tudo, vai ficar y1, duas linhas, mais p de x, y', mais q de x, y1, mais os termos em v, que são quais? y2', mais p de x, y2', mais q de x, y2. Agora quem sobrou? Mais u', y', mais v', y2'. São os únicos termos que sobraram. Só que agora vem aquela nossa velha história, né? Quem é y1 e quem é y2? y1 e y2 são soluções da homogênea associada. E quem são esses caras aqui? Isso aqui é exatamente o lado esquerdo da equação aplicado em y1 e aqui o lado esquerdo aplicado em y2. E a gente sabe por hipótese que esses caras são zero, porque eles são soluções da homogênea associada. Então, isso aqui é zero e isso aqui é zero. Nós ficamos só com u', y', mais v', y2'. E a gente substituiu na equação diferencial isso. Então a gente quer que isso aqui seja igual também ao lado direito da equação diferencial, que é r de x. Então a gente tem duas condições aqui. A condição número 1 e a condição número 2. Então a gente acaba num sistema. A gente tem que, se a gente tinha uma equação do tipo y2, duas linhas, mais p de x, y', mais q de x, y igual a r de x, quando a gente usa esse método, a gente tem que yp, que a gente supôs que é igual a uma u de x vezes y mais v, y2, v também de x, e a gente chega que, supondo isso como solução particular e y e y2 soluções da homogênea associada, então a gente tem que a condição 1 e a condição 2 valem. Então a gente quer achar u e v tais que u' y mais v' y2 é igual a zero e que u' y' mais v' y2' é igual a r de x. E isso aqui, esse é o sistema que a gente tem que resolver para achar u e v
tais que a nossa solução particular vai de fato dar R de x se a gente aplica nesse lado esquerdo aqui. Agora, a gente tem como provar que isso aqui vai dar uma solução pra gente. Não vou fazer isso aqui, mas a gente consegue fazer isso. Então, só para dar um pouco mais de ideia de por que essa condição vale, a gente pode pensar na seguinte ideia. Vamos supor que a gente tem uma função f de x, que a gente quer aproximar usando duas funções linearmente independentes entre si. Tá? Então, vamos só para fazer um parênteses aqui, vamos supor então que a gente tem uma f de x que a gente quer expressar como uma combinação linear de duas funções linearmente independentes. Ou seja, um a vezes a y1 de x, não necessariamente y1 sendo solução aqui, mais b y2x. Em geral, isso aqui não vai ser verdade, porque é muito difícil achar duas soluções linearmente independentes que multiplicadas por constantes vão resultar na f de x em todo o domínio da f. O que a gente pode fazer para melhorar um pouco isso é exigir que, além dos valores delas baterem para certos x, que as derivadas também coincidam. Então a gente pode supor que f de x tem que ser igual a y' de x mais aqui y2 linhas a y' de x mais by2 linhas de x, porque a e b são constantes. Isso aqui seria o nosso sistema possível para tentar aproximar a f de x por essas duas funções. Só que, novamente, isso não é verdade em geral, é muito difícil obter isso. Mas, caso a gente suponha que a e b não são constantes, ou seja, a gente diz que a e b são, na verdade, funções de x, então o a é um a de x e o b é um b de x, a gente vai chegar que isso aqui é uma primeira condição e essa derivada aqui, sendo ax y' mais b y2', se a gente derivar f de x, a gente vai ter uma regra do produto, ou seja, seria a' y1 mais outros termos, depois b' y2. Só que a gente não vê esses termos nessa derivada aqui. Ou seja, essa derivada de baixo aqui, isso implica, ok? Isso vai implicar que os outros termos da regra do produto são zero. Quem são os outros termos? Justamente a' de x, y1 mais b' de x, y2. Esses caras são zero. Que são exatamente, isso aqui corresponde exatamente a essa primeira condição daqui. Então a gente pode justificar baseando nessa ideia daqui. Mas não é incorreto pensar que isso aqui foi um chute que simplesmente ele funciona, entende? A gente pode, a partir disso aqui, provar que vão existir U e V tais que isso vai satisfazer e a gente vai acabar com a nossa solução particular. Então essa é a ideia. Isso aqui é a variação dos parâmetros. Essa parte toda aqui. A gente supõe uma yp igual a combinação de duas funções, as funções que solucionam a homogênea associada, com funções de x, e a gente tem que resolver esse sistema daqui. Para lembrar disso, eu sempre acho mais fácil lembrar da ideia da dedução e depois fazer para a função genérica. Acho bem mais tranquilo de lembrar do que decorar esse sistema aqui, mas dá para decorar também, se for o caso. Então, vamos ver exemplos agora de como a gente aplica esse método aqui.